A maior aeronave já construída no mundo que ninguém consegue superar, carrega histórias impressionantes, desafios extremos e um nível de engenharia que parece impossível de replicar. Neste conteúdo, você vai mergulhar em um universo onde tamanho, potência e inovação se encontram de forma surpreendente, revelando detalhes que mostram por que essa criação continua inalcançável, mesmo com os avanços mais modernos da tecnologia atual. Entre todos os gigantes que já cruzaram os céus, nenhum se compara na história moderna. Criado originalmente para transportar o ônibus espacial soviético, ele rapidamente se tornou símbolo absoluto logístico. Seu tamanho colossal, com mais de 80 metros de comprimento, impressionava qualquer observador no solo. A envergadura próxima de 90 metros ampliava ainda mais sua presença dominante nos aeroportos globais. O Mriya não era apenas grande, era funcional em nível quase inacreditável para padrões aeronáuticos. Conseguia carregar cargas extremamente pesadas e incomuns, incluindo locomotivas turbinas industriais e equipamentos militares massivos. Sua estrutura reforçada permitia transportar volumes que outras aeronaves sequer conseguiam acomodar internamente com segurança. Cada pouso transformava aeroportos em palcos de observação técnica e admiração silenciosa, coletiva e espontânea mundial. Engenheiros estudavam sua configuração para compreender limites reais da logística aérea pesada contemporânea, global complexa. Mesmo missões extremamente específicas revelavam uma versatilidade surpreendente diante desafios industriais críticos urgentes, estratégicos internacionais. Seu compartimento interno parecia um hangar móvel capaz de receber projetos gigantes completos montados integralmente. A potência de seus motores sustentava decolagens longas carregadas sob condições operacionais exigentes, variadas e intensas. Não havia exagero quando especialistas o descreviam como o maior avião já construído pela engenharia humana. Sua presença representava a capacidade industrial concentrada em metal, tecnologia, planejamento e precisão estrutural avançada aplicada. Cada operação exigia coordenação detalhada entre equipes técnicas logísticas aeroportuárias, especializadas, experientes, treinadas globalmente continuamente. Ainda assim, executava missões complexas com estabilidade notável, eficiência operacional, consistente e comprovada internacionalmente, amplamente reconhecida. Sua destruição em 2022 encerrou fisicamente uma era colossal histórica. Porém, o legado técnico permanece como referência máxima de capacidade logística aérea pesada mundial duradoura. Antonov An-225, Mriya tornou-se símbolo permanente de ambição humana. Uma máquina que redefiniu para sempre o que significa transportar peso extremo pelos céus planeta. O Airbus Beluga XL combina design incomum com propósito técnico claramente definido, industrial, estratégico, logístico específico. Inspirado na forma de uma baleia beluga, apresenta fuselagem ampliada dedicada ao transporte de partes aeronáuticas volumosas. O compartimento interno extremamente amplo permite acomodar seções inteiras de aeronaves em desenvolvimento-produção. Essa especialização garante continuidade eficiente na cadeia produtiva da própria Airbus, internacionalmente distribuída integrada. Sua aparência amigável contrasta com complexidade estrutural necessária para sustentar cargas volumosas específicas, delicadas e estratégicas. A seção superior expandida cria volume interno superior comparado a modelos anteriores, dedicados similares e especializados. Cada voo conecta instalações industriais garantindo fluxo constante de componentes essenciais, produção contínua coordenada. A engenharia envolvida exigiu reforços estruturais para manter estabilidade durante transporte de volumes amplos. Sistemas de carga especializados facilitam o embarque seguro de peças de grandes dimensões variadas complexas. O Beluga XL desempenha papel fundamental dentro da estratégia logística integrada da fabricante europeia. Sua operação regular demonstra como o transporte aéreo pode ser moldado para necessidades industriais específicas. O design marcante tornou-se rapidamente reconhecível em aeroportos internacionais diversos movimentados estratégicos.
anos. Apesar da estética singular, a prioridade permanece eficiência estrutural operacional, contínua, consistente e confiável. A aeronave substitui gradualmente versões anteriores, ampliando capacidade logística global interna coordenada. Cada missão reforça a importância da especialização dentro do ecossistema produtivo aeronáutico contemporâneo competitivo dinâmico. O Airbus Beluga XL traduz a engenharia aplicada diretamente às exigências industriais modernas. Sua existência confirma que soluções técnicas podem unir identidade visual e funcionalidade precisa. Ao transportar partes críticas, assegura continuidade produtiva em escala internacional coordenada estratégica e integrada. Uma aeronave criada para sustentar fluxo constante de inovação dentro da própria indústria aeronáutica. O Stratolaunch Model 351 redefine parâmetros estruturais da aviação contemporânea global. Projetado com fuselagem dupla, apresenta configuração incomum que amplia a estabilidade aerodinâmica durante missões estratégicas específicas. Sua envergadura superior a 117 metros estabelece recorde absoluto já registrado oficialmente e mundialmente. Esse alcance lateral cria silhueta quase surreal quando observado contra horizontes abertos, extensos, luminosos amplos. A proposta central consiste em lançar foguetes diretamente em pleno voo operacional controlado, preciso calculado. Atuando como plataforma aérea, elimina dependência exclusiva de bases terrestres fixas, convencionais limitadas tradicionais rígidas. Esse método aumenta a flexibilidade logística, permitindo janelas de lançamento adaptáveis, condições atmosféricas, variáveis, dinâmicas complexas. A estrutura colossal distribui peso entre duas fuselagens conectadas por asa central extremamente resistente e reforçada. Tal arquitetura reduz estresse estrutural durante transporte de cargas espaciais sensíveis, delicadas, estratégicas, valiosas, críticas. Motores múltiplos garantem potência suficiente para sustentar decolagens longas carregadas em pistas extensas apropriadas dedicadas. A missão transcende transporte convencional, aproximando a aviação tradicional da exploração espacial comercial, emergente, ousada e inovadora. Cada operação exige sincronização precisa entre equipes técnicas aeronáuticas espaciais, especializadas, treinadas, experientes, coordenadas continuamente. O conceito propõe reduzir custos indiretos associados à infraestrutura terrestre, fixa, complexa, extensa, onerosa, permanente, limitada. Também amplia possibilidades estratégicas para missões que requerem rapidez, preparação flexível, resposta imediata, global e integrada. Visualmente, a aeronave simboliza transição entre eras tecnológicas distintas, complementares, convergentes, progressivas, avançadas, simultâneas, decisivas. Seu tamanho impressionante não representa exagero estético, mas necessidade funcional claramente definida, planejada, executada racionalmente. Ao transportar foguetes sob a asa, cria cenário onde céu torna-se plataforma inicial orbital. Esse deslocamento estratégico altera a percepção tradicional sobre limites físicos da aviação moderna atual industrial tecnológica. O Stratolaunch Model 351 estabelece ponte concreta entre atmosfera e espaço, uma engenharia que transforma o próprio voo em etapa preliminar da jornada espacial humana futura. O Airbus A380 consolidou-se como referência máxima no transporte aéreo comercial internacional contemporâneo global. Com 2 andares completos, oferece experiência de viagem ampliada, confortável, sofisticada, estável, silenciosa, moderna, distinta. Sua capacidade superior a 500 pessoas redefine escala operacional de companhias aéreas globais estratégicas competitivas. A cabine espaçosa permite configurações internas variadas, incluindo áreas de descanso exclusivas reservadas dedicadas elegantes. Algumas versões incorporam bares funcionais e até suítes de luxo completas privativas, diferenciadas, requintadas, exclusivas. A envergadura aproximada de 80 metros impõe presença dominante sobre qualquer pista internacional extensa movimentada. Apesar do encerramento produtivo, permanece ativo como marco tecnológico da engenharia aeronáutica avançada, moderna, relevante. Seu projeto exigiu soluções estruturais inovadoras
inovadoras para sustentar peso elevado, mantendo eficiência operacional contínua consistente. Sistemas internos complexos garantem conforto térmico acústico e pressurização estável durante longas rotas intercontinentais frequentes. Cada decolagem evidencia equilíbrio preciso entre potência-consumo e aerodinâmica cuidadosamente calculada, testada, validada, certificada. O A380 transformou aeroportos exigindo adaptações específicas em portões, pistas e estruturas de apoio dedicadas. Essa integração demonstra como inovação aérea influencia diretamente infraestrutura urbana, logística regional, global, econômica e estratégica. Passageiros experimentam sensação de estabilidade ampliada devido à dimensão estrutural massiva da aeronave completa, robusta, segura. A operação requer planejamento minucioso envolvendo tripulações técnicas, equipes de solo especializadas, treinadas, coordenadas continuamente. Mesmo sendo gigantesco, mantém elegância visual com linhas suaves, integradas, harmoniosas, proporcionais, refinadas, equilibradas, marcantes. Seu legado ultrapassa números representando ambição industrial aplicada ao transporte massivo, eficiente, seguro, sustentável global. Cada voo simboliza a capacidade humana de organizar complexidade em escala extraordinária, operacional, técnica, logística integrada. O Airbus A380 permanece como referência absoluta quando o assunto envolve grandiosidade comercial aérea moderna internacional. Uma aeronave que mostrou ser possível unir tamanho, conforto e eficiência em proporção impressionante e inédita. Um capítulo definitivo da aviação civil que ainda ecoa nos céus contemporâneos globais, amplos, silenciosos. O Lockheed C-5 Galaxy simboliza força bruta aplicada à logística militar estratégica global contemporânea. Projetado para transportar cargas extremamente pesadas, apresenta compartimento interno entre os maiores já construídos mundialmente. Tanques, helicópteros e equipamentos completos podem ser acomodados com eficiência estrutural planejada, calculada, robusta, segura. Sua estrutura reforçada suporta operações intensas em cenários complexos, variados, desafiadores, estratégicos, prolongados, críticos sensíveis. A autonomia elevada permite transportar grandes volumes por distâncias extensas sem múltiplas paradas intermediárias frequentes. Essa capacidade reduz vulnerabilidades logísticas durante missões que exigem rapidez, precisão, coordenação contínua, estratégica integrada. O projeto prioriza acesso facilitado com portas dianteiras e traseiras adaptáveis, funcionais amplas, reforçadas, práticas. Cada missão evidencia equilíbrio entre potência, alcance e resistência operacional, prolongada, consistente, confiável, comprovada, eficiente. Motores potentes sustentam decolagens pesadas, mantendo estabilidade estrutural durante trajetos longos, contínuos, estratégicos, intercontinentais militares. A aeronave tornou-se peça essencial em operações que requerem mobilidade global imediata, coordenada, precisa. Sua presença em bases aéreas representa prontidão constante para respostas rápidas a crises internacionais emergenciais. Engenheiros valorizam robustez estrutural, que permite ciclos operacionais repetidos sob condições exigentes, severas, variadas e intensas. O C-5 Galaxy demonstra como escala massiva pode coexistir com planejamento logístico racional disciplinado. Sua eficiência não reside apenas no tamanho, mas na capacidade estratégica integrada, coordenada, confiável, contínua. Cada voo transporta não apenas equipamentos, mas também capacidade tática decisiva, relevante, significativa, ampla, essencial. A operação prolongada reforça a importância de manutenção rigorosa, protocolos técnicos específicos, detalhados, exigentes, permanentes, sistemáticos. O Lockheed C-5 Galaxy permanece ativo como instrumento logístico militar indispensável e estratégico dominante global. Sua combinação de volume, alcance e resistência define padrão elevado para transporte aéreo pesado militar. Uma máquina concebida para sustentar operações críticas, onde falhas simplesmente não são aceitáveis, possíveis, toleráveis. Engenharia aplicada diretamente à necessidade de mover poder material através continentes com precisão estratégica absoluta.
O Boeing C-17 Globemaster III destaca-se pela versatilidade operacional em múltiplos cenários globais. Diferente de outros gigantes, consegue operar em pistas curtas improvisadas, mantendo elevada capacidade de carga. Essa flexibilidade amplia alcance logístico para regiões remotas com infraestrutura limitada, precária, reduzida, estratégica, sensível. O projeto equilibra tamanho, potência e mobilidade de forma cuidadosamente planejada, integrada, eficiente, coordenada, racional. Pode transportar tropas, veículos e suprimentos essenciais para operações militares, humanitárias, logísticas complexas, urgentes, críticas. Sua capacidade de resposta rápida torna-se decisiva em situações que exigem ação imediata coordenada. Motores potentes garantem desempenho consistente mesmo sob cargas pesadas, em ambientes desafiadores, variados, extremos e instáveis. A estrutura robusta suporta pousos repetidos em terrenos menos preparados, mantendo integridade estrutural contínua confiável. Essa adaptabilidade diferencia o C-17 de plataformas que dependem de infraestrutura específica, permanente, extensa, complexa. Operações humanitárias frequentemente utilizam sua capacidade para entregar ajuda vital em áreas isoladas, afetadas, críticas. No contexto militar, assegura mobilidade estratégica rápida para deslocamento de recursos essenciais prioritários relevantes, sensíveis. Cada missão confirma equilíbrio entre eficiência logística, alcance global e confiabilidade operacional constante e comprovada sólida. O design prioriza a acessibilidade interna, facilitando o embarque rápido de equipamentos volumosos variados, estratégicos pesados diversos. Sistemas avançados auxiliam controle preciso durante aproximações em pistas reduzidas, desafiadoras, complexas, limitadas, específicas, críticas. Essa combinação torna a aeronave indispensável em cenários onde tempo representa fator determinante estratégico vital. O Boeing C-17 Globemaster III consolidou-se como pilar logístico contemporâneo internacional, militar humanitário. Sua presença constante em missões globais reforça a reputação de confiabilidade e eficiência, mobilidade estratégica ampla contínua. Diferentes forças armadas dependem dessa plataforma para manter prontidão operacional elevada, consistente, integrada, permanente e eficaz. Uma aeronave que demonstra como o tamanho pode coexistir com adaptabilidade em escala operacional global complexa. Versatilidade transformada em estratégia aérea, capaz de conectar urgência e eficiência sob qualquer condição operacional. Poucas aeronaves atravessaram tantas décadas mantendo relevância estratégica contínua quanto o Boeing B-52 Stratofortress. Desde sua introdução, consolidou-se como um dos bombardeiros mais icônicos da história militar moderna global. Suas asas longas e finas ampliam alcance aerodinâmico, criando silhueta imediatamente reconhecível nos céus internacionais. A combinação entre autonomia elevada e grande capacidade de carga estabelece plataforma operacional extremamente durável resistente. Projetado para transportar volumes significativos de armamento, mantém eficiência mesmo em missões prolongadas, complexas, exigentes e estratégicas. Sua estrutura robusta permite operar por longos períodos sem comprometer estabilidade estrutural, desempenho e confiabilidade operacional contínua. Ao longo do tempo, recebeu atualizações técnicas que preservaram funcionalidade dentro de cenários tecnológicos em transformação. Essa capacidade de adaptação evidencia a qualidade fundamental do projeto original, cuidadosamente planejado, testado, validado amplamente. O B-52 permanece peça essencial no arsenal estratégico dos Estados Unidos. Sua presença simboliza continuidade operacional em ambiente onde tecnologias evoluem rapidamente, constantemente, intensamente e competitivamente. Cada decolagem representa combinação de tradição técnica e modernização progressiva, integrada, eficiente, controlada, estratégica. O compartimento interno acomoda diferentes configurações conforme necessidade específica de cada missão planejada e executada. Essa versatilidade contribui para a permanência ativa, mesmo diante surgimento de plataformas mais recentes. O alcance extenso reduz dependência de múltiplas bases avançadas, aumentando flexibilidade estratégica global integrada.
A resistência estrutural permite ciclos operacionais repetidos sob condições variadas, complexas, intensas, prolongadas, exigentes. O Boeing B-52 Stratofortress demonstra que engenharia sólida pode ultrapassar gerações sucessivas. Sua longevidade não é casual, mas resultado direto de planejamento técnico consistente, disciplinado, rigoroso. Em um cenário onde inovação é constante, ele continua ocupando posição relevante e estratégica. Uma máquina que atravessou o tempo mantendo função central na arquitetura militar aérea contemporânea. Conhecido como Cisne Branco, o Tupolev Tu-160 combina potência, velocidade e elegância estrutural. É o maior bombardeiro supersônico já construído, consolidando posição singular na engenharia aeronáutica russa. Suas asas de geometria variável permitem adaptação conforme regime de voo necessário, operacional estratégico específico. Em velocidades elevadas, as asas recolhem-se reduzindo arrasto aerodinâmico, aumentando eficiência dinâmica, energética e estrutural. Durante cruzeiro, estendem-se proporcionando estabilidade ampliada, consumo mais equilibrado, previsível, controlado. Essa versatilidade aerodinâmica amplia desempenho tanto em longas distâncias quanto em aceleração supersônica sustentada. O design refinado contrasta com finalidade militar estratégica, criando imagem técnica sofisticada, distinta, marcante. A fuselagem alongada acomoda sistemas internos complexos dedicados ao transporte de armamentos variados específicos. Motores potentes garantem impulso necessário para atingir velocidades impressionantes, mantendo controle estrutural contínuo. O Tu-160 representa ápice tecnológico dentro do contexto de sua concepção histórica e estratégica nacional. Sua presença no ar transmite combinação de imponência estética e capacidade operacional robusta planejada. Engenheiros destacam integração entre aerodinâmica e estrutura e sistemas de propulsão avançados. Cada detalhe estrutural foi calculado para suportar estresses extremos associados ao voo supersônico prolongado. A manutenção exige protocolos rigorosos, assegurando desempenho consistente em operações estratégicas críticas. O Cisne Branco tornou-se símbolo tecnológico, além de função puramente militar operacional tática. Sua performance elevada consolidou reputação como uma das aeronaves mais fascinantes já criadas. A combinação entre tamanho, velocidade e adaptabilidade define identidade singular dentro da aviação estratégica global. O Tupolev Tu-160 evidencia como a engenharia pode unir força bruta e refinamento aerodinâmico. Uma máquina que traduz ambição tecnológica em velocidade extrema sob controle preciso constante. O Boeing 747 Dreamlifter apresenta uma das configurações mais incomuns já vistas na aviação comercial especializada. Sua fuselagem expandida cria volume interno ampliado destinado ao transporte de componentes do Boeing 787. A aparência pouco convencional resulta diretamente da necessidade funcional de acomodar peças volumosas específicas. Antes de sua introdução, esses componentes levavam semanas para chegar ao destino por navio. Com o Dreamlifter, o mesmo trajeto pode ser realizado em poucas horas, reduzindo drasticamente tempo logístico global. Essa transformação operacional impacta diretamente cronogramas industriais complexos, dependentes de precisão temporal contínua. A aeronave mantém base estrutural do tradicional 747, adaptada para maximizar espaço interno. A seção superior ampliada cria compartimento gigantesco capaz de receber fuselagens e asas completas. Cada voo representa elo essencial na cadeia produtiva, distribuída internacionalmente, integrada, sincronizada. A eficiência logística torna-se prioridade absoluta, superando qualquer preocupação estética convencional tradicional. Engenheiros priorizaram funcionalidade estrutural, garantindo segurança durante transporte de cargas sensíveis estratégicas delicadas. Sistemas internos asseguram estabilidade das peças durante trajetos longos intercontinentais, variados, desafiadores constantes. O Dreamlifter demonstra como a engenharia pode transformar plataforma existente em solução altamente especializada. Sua operação exige planejamento rigoroso, envolvendo múltiplas unidades industriais em diferentes países coordenados. Ao reduzir tempo de transporte, acelera ciclos produtivos, ampliando competitividade industrial global estratégica. A aeronave tornou-se peça indispensável para viabilizar produção distribuída do 787. O Boeing 747 Dreamlifter
evidencia a importância da logística aérea especializada contemporânea, uma solução técnica que prioriza a eficiência absoluta acima de qualquer convenção visual tradicional. Engenharia adaptativa aplicada diretamente às exigências de produção global integrada moderna. O Concorde representou proposta radicalmente diferente dentro da história da aviação comercial internacional moderna. Enquanto outros projetos priorizavam tamanho, capacidade ou volume, ele focou exclusivamente na velocidade. Capaz de voar acima da velocidade do som, reduziu drasticamente tempo de viagens intercontinentais. Cidades separadas por oceanos passaram a ser conectadas em poucas horas contínuas diretas rápidas. Seu design elegante com asas delta refletia a necessidade aerodinâmica específica para voo supersônico sustentado. A estrutura foi desenvolvida para suportar temperaturas elevadas resultantes do atrito em alta velocidade. Cabine mais compacta contrastava com aeronaves de grande capacidade, priorizando desempenho sobre volume. O Concorde tornou-se símbolo tecnológico, representando o auge da engenharia europeia colaborativa, estratégica. Cada decolagem carregava a promessa de encurtar distâncias físicas entre continentes tradicionalmente separados. Entretanto, os altos custos operacionais limitaram a expansão comercial sustentável de longo prazo. Mesmo assim, seu legado permanece como prova concreta de que a aviação ultrapassou barreiras sonoras. A operação exigia planejamento técnico rigoroso, considerando consumo, desempenho, manutenção especializada constante e dedicada. Passageiros experimentavam sensação singular ao atravessar o céu em regime supersônico controlado. O impacto cultural consolidou a imagem do Concorde como ícone definitivo de inovação aeronáutica. Sua aposentadoria marcou o fim de uma era onde velocidade era prioridade central comercial. Ainda hoje permanece referência quando discussão envolve possibilidades de transporte aéreo extremamente rápido. O Concorde demonstrou que limites percebidos podem ser desafiados com engenharia avançada, ousada, precisa. Mais do que avião, tornou-se símbolo de ambição tecnológica aplicada à mobilidade global. Uma máquina que provou ser possível cruzar oceanos em ritmo antes considerado impossível. Velocidade transformada em experiência concreta que redefiniu temporariamente a percepção do tempo aéreo. Mesmo com todos os avanços tecnológicos ao longo dos anos, algumas criações atingem um nível tão extraordinário que permanecem como referências absolutas, desafiando qualquer tentativa de superação. O que você viu aqui representa mais do que engenharia. É a prova de até onde a ambição humana pode chegar quando não existem limites claros. E enquanto o futuro avança, essa conquista continua marcando a história como algo que poucos sequer conseguem imaginar repetir.